Agora em Brasília, são 4h28, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, encerra esta sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados, ele que é o primeiro vice-presidente da Câmara e também do primeiro vice-presidente do Congresso Nacional. Nesta sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados, o plenário rejeitou parcialmente 7 vetos presidenciais e manteve outros 7. Essas duas votações ocorreram por meio de um acordo de lideranças. A Câmara dos Deputados, os deputados e deputadas, resolveram derrubar o veto à proibição de ações de despejo durante a pandemia. Esse veto derrubado, e os outros vetos derrubados pelos deputados nesta sessão do Congresso Nacional vão ser analisados daqui a pouco pelos senadores na sessão do Congresso Nacional destinada ao Senado. Por conta da pandemia, as sessões do Congresso Nacional vêm ocorrendo desta forma, separadamente. No plenário da Câmara primeiro e depois no plenário do Senado. Entre os vetos mantidos nesta sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados, está o veto à prorrogação de prazo de entrega do imposto de renda e à isenção de IPI em veículos para pessoas com deficiência. Logo após a votação dos vetos nesta sessão do Congresso Nacional, os deputados e deputadas votaram 3 projetos de lei do Congresso Nacional. São 3 projetos de lei que tratam de questões orçamentárias. Entre eles, o projeto de lei do Congresso Nacional de número 12 de 2021, que promove alterações na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, LDO, em vigor. Esse projeto de lei, essas mudanças promovidas na LDO, abrem espaço para a criação de um novo programa federal de transferência de renda em substituição ao Bolsa Família. O nosso produtor Caio Darcanchi conversou mais cedo com o deputado Cláudio Cajado, da Bahia, e tem mais informações. Ele comenta essas decisões da Câmara na sessão do Congresso Nacional, que foram tomadas por meio de acordo de lideranças. Vamos ouvir o deputado Cláudio Cajado. Deputado, a sessão do Congresso em andamento aqui na Câmara dos Deputados. A gente vai ter a análise da Câmara na primeira parte, vai para o Senado, volta para a Câmara à noite. Está sendo construído um acordo para que se conclua tudo até quinta-feira. Poderia detalhar para a gente? Claro. Hoje nós estamos aqui fazendo a votação dos vetos. Alguns foram acordados pela manutenção, outros o governo aceita que a base oriente de outra forma e outros ficarão para quinta-feira. Então, dentro do acordo, aqueles que dizem respeito à lei orçamentária com a responsabilidade fiscal, onde foram apresentados isenções fiscais, isenções tributárias, sem a indicação da Receita, que compromete diversas áreas dentro do orçamento que está em vigor para esse exercício, tendo consequência nas políticas públicas que o governo tem que atender, esses foram vetados e foi feito um acordo para a manutenção. Repito, aqueles que dizem respeito à matéria orçamentária e financeira, que isenta determinados tributos sem indicação da Receita correspondente. Deixa eu só puxar um exemplo aqui, por exemplo, o veto que vai número 40, que fala das parcerias entre o governo e o terceiro setor durante a pandemia. Exato. Outros, por exemplo, que dizem respeito à questão política, como a questão partidária, enfim, de outras áreas que existam ou não a possibilidade de cada um poder se orientar de acordo com a sua orientação partidária, esses são objetos de que cada um possa ter uma opinião divergente, mas o governo vai orientar para a manutenção do veto. E outros ainda que dizem respeito a questões de juridicidade, de inconstitucionalidade, ficam também para a manutenção do veto. Agora, tem questões, por exemplo, como na pandemia, que houve por parte de setores como da Covid, atendimento domiciliar para fazer quimioterapia, esse nós estamos negociando para que possa ser liberado. Tem também ajuda ao setor aéreo, que diante da pandemia também houve uma grande restrição. A questão da Sociedade Anônima de Futebol, parte orienta para manter-se o veto, parte para a base que julgar uma alternativa
o governo mantém a sua orientação, mas parte da base pode fazer o acordo divergente. Então, nós tentamos aí negociar toda esse número excessivo de votações para que no acordo nós possamos transigir de um lado a outro e liberarmos os PLNs, os projetos de suplementação orçamentária, esses sim fundamentais para que o governo possa dar continuidade à execução do orçamento, principalmente porque nós votamos o orçamento no final de março deste ano, deixando o governo 3 meses sem o orçamento para poder fazer frente aos investimentos. Por outro lado, com os vetos e com a liberação desses vetos na votação do Congresso Nacional, principalmente em função do problema com o RP9, que é a emenda de relator, o orçamento praticamente só foi liberado em final de maio. Então nós precisamos alterar, por exemplo, a LDO para permitir que o governo envie novos projetos de suplementação orçamentária diante da efetivação da Receita para fazer frente aos compromissos contidos no orçamento para investimento nos ministérios e órgãos federais. Nós precisamos aí votarmos também projetos que vai liberar a área social, como o Bolsa Família e o precatório, se votarmos também a PEC dos precatórios. Então, nós estamos, de certa forma, engessados em algumas áreas orçamentárias e com esses 3 PLNs que fizemos aí o acordo para votarmos hoje, a gente libera praticamente grande área para fazer os investimentos complementares na quinta-feira, votando os restantes dos PLNs que estão aí remanescentes da Comissão de Orçamento. Ouvimos então o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, falando sobre a sessão do Congresso Nacional destinada aos deputados, que terminou agora há pouco, e nesse momento o deputado General Peternelli vai dar início à sessão da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar.